Amados irmãos, vamos dar encaminhamento à nossa série sobre os milagres de Jesus, os milagres de Jesus de Nazaré. E é importante que nunca nós nos esqueçamos que os milagres são sim fatos ou relatos de fatos reais, fatos que aconteceram no mundo físico. Os milagres são isso, mas não são apenas isso. Os milagres são também maneiras que Deus tem para nos ensinar sobre o mundo espiritual. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo apontam não só para a possibilidade de conserto no mundo físico, no conserto das doenças, no conserto do que está errado, no endireitamento do que está torto, mas também diz respeito ao mundo espiritual. Certa vez eu lia um sermão de Agostinho de Hipona, conhecido por alguns como Santo Agostinho, o sermão 98. E ele dizia isso, com o que eu concordo, dizia que para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as coisas que Ele fez no corpo devem ser também entendidas espiritualmente. É com essa perspectiva, com esse olhar, por meio dessas lentes, que nós devemos nos debruçar sobre os maravilhosos milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E talvez nenhum tipo de milagre mais aponte para a perspectiva espiritual do que os milagres de ressurreição. Os evangelhos registram 3 milagres em que Jesus de Nazaré ressuscita alguém. Há muitos outros, os evangelhos próprios dizem, o apóstolo João nos diz que o que está narrado não foi tudo o que Jesus fez. O rol de milagres das Escrituras não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo. Ele fez muito mais, mas dos milagres que foram registrados nas Escrituras, mais especificamente dos milagres em que há a ressurreição de alguém, na ação miraculosa por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que haja ressurreição, nós temos o milagre de Lázaro, que é o conhecido, temos o milagre da filha de Jairo e o milagre da ressurreição do filho da viúva, e todos eles apontam, e é aqui que eu quero enfatizar, sublinhar, veementizar, todos esses milagres apontam para algo mais importante que é feito na vida de cada um de nós aqui no plano espiritual. Todos os milagres em que Jesus ressuscitou alguém, quando vistos da perspectiva espiritual, quando vistos adequadamente, apontam para quê? Para a certeza que nós temos que Jesus de Nazaré pode trazer você da morte espiritual para a vida eterna com Deus. Sim, Ele faz isso. Então hoje nós vamos nos debruçar sobre o milagre da ressurreição do filho da viúva. Milagre este que foi registrado apenas no Evangelho de Lucas. Então é por isso que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as Escrituras no Evangelho de São Lucas. Vamos ler o capítulo 7, vamos ler os 2 primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então leiamos Lucas 7, vamos ler os versos 11 e 12. Vamos ver o que as Escrituras nos dizem. Evangelho de Lucas 7, 11 e 12, assim dizem as Escrituras. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E o verso 12 diz: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Esses 2 versos narram o que, meus queridos? O verso 11 e o verso 12 narram o iminente encontro de 2 grandes multidões. O iminente encontro de 2 grandes multidões. A multidão que estava com Jesus, que ia para a cidade, e a multidão que estava com a viúva, que ia para o cemitério, que ficava fora da cidade. Na multidão que ia com a viúva, todos lamentavam, estavam entristecidos com a grande tragédia, a perda de um filho. Aliás,
E não é por acaso que há o registro aqui de que era uma viúva. A viúva foi aquela que perdera o marido e agora perdia o filho. E as Escrituras não dizem apenas o filho, mas deixam claro: o único filho. O único filho. Era a multidão do choro desconsolado. A multidão do choro diante da batalha perdida. Ali, amados irmãos, estava o espetáculo da morte proclamando vitória. A morte proclamava vitória diante de uma grande multidão desolada e sem esperança. Amados irmãos, mas algo diferente iria acontecer ali. A procissão da morte encontraria outro grupo, o grupo de Jesus de Nazaré, e logo aprenderia que Jesus de Nazaré é aquele contra quem nem mesmo a morte tem poder. Meus amados irmãos, se na multidão que acompanhava a viúva reinava a morte, nós agora sabemos que na multidão que acompanhava Jesus reinava a vida. E mesmo antes, meus queridos, que nós vejamos o que aconteceu no encontro dessas duas multidões, eu lhes peço aqui toda a licença do mundo para que vocês me permitam que eu lhes faça uma pergunta: de qual das duas multidões você faz parte? De qual das duas multidões, de qual dos dois grupos cada um de nós aqui faz parte? De qual? Porque em um dos grupos, todos que estão aqui nos ouvem, faz parte. Cada um está aqui em um grupo ou em outro grupo. Se você é do grupo dos que são discípulos de Cristo, saiba, você vive. Você está vivo. Mas se você não é do grupo daqueles que são os discípulos e que seguem com Cristo, é importante que saibamos que quem não está nessa situação está espiritualmente morto. Agora, se há alguém do segundo grupo aqui, que não é daqueles que estão vivos, seguindo Jesus Cristo, nós temos uma notícia boa. Eu estou vendo um retorno aqui do som, vocês estão ouvindo isso aí? O som está bom aí? Eu estou sentindo um retorno aqui. Mas se vocês são do grupo que não está vivo, animem-se, porque o que aconteceu ali com o filho da viúva é, da perspectiva espiritual, uma mensagem de Deus para que você saiba que hoje é seu dia de passar da morte para a vida. Veja se não é exatamente isso, amados irmãos, que o apóstolo João nos diz aqui em João 5,24, abri aqui. Olha o que João 5,24 nos diz: eu lhes asseguro, Jesus de Nazaré falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Voltemos agora ao nosso texto base, entendendo o poder transformador, radicalizador da ação de Jesus Cristo nos que estão mortos. E vamos ver aqui Lucas 7, vamos ler os 2 versos subsequentes ao que lemos do texto base, e esses 2 versos falam do encontro propriamente dito de Jesus com o grupo desesperado. Então leiamos Lucas 7, 13 e 14. Olha o que diz as Escrituras. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. E o 14 diz: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Voltemos aqui ao verso 13.
Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Essa é uma mensagem muito atual. Conforme eu sempre digo por aí, viajo muito e vejo famílias tristes estão acontecendo com os filhos. Inúmeras mães estão assim, tristes. Por quê? Porque seus filhos ainda estão espiritualmente mortos. E o que Jesus diz aqui para essas mães é: não chorem. Em Cristo há um bálsamo de esperança. Em Cristo há esperança. Cristo é aquele que não é apenas o caminho e a verdade, amados irmãos. Cristo é aquele em quem o caminho e a verdade se confundem com a própria vida. João 14,6, passagem conhecida, diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, amados irmãos, como o filho da viúva não continuou o mesmo após o encontro que ele teve com Jesus de Nazaré, há esperança para todos os que ainda estão mortos espiritualmente. Percamos tudo na vida, menos a esperança. Menos a esperança. Vamos reler agora o verso 14. Vamos nos debruçar sobre o verso 14. Olha o que dizem as Escrituras. Nós já lemos, vamos relê-lo. Depois, Jesus, aproximou-se e tocou no caixão. Interessante aqui, quando nós lemos, Jesus não toca no morto, toca no caixão. Jesus não quis escandalizar as pessoas. E há uma lei lá no livro de Números, no capítulo 19, no verso 11, há uma lei cerimonial lá conhecida, que diz assim, quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Eu acho aqui interessante, Jesus cumpriu essa lei cerimonial para não desviar o foco, porque o foco tinha de estar na parte final deste verso de Lucas, que acabamos de ler. Voltemos a Lucas 7,14. O foco tem de estar ali, por isso que ele não descumpre a lei cerimonial, porque o foco tem de estar ali, quando ele diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. Levante-se. Eu acho interessante quando eu leio isso, levante-se, o que é que imediatamente nos vem à cabeça? Talvez seja o menor relato possível da maior vitória possível. Um relato pequeno de uma vitória enorme. Jesus, que é a vida, afasta a morte, irmãos. E isso também é para mim e é para você. É para mim e para você. Aliás, se você já entregou sua vida ao Senhor, também é para você. Porque também nos serve como um perfume. Um perfume. Porque isso não nos fala apenas do que acontece espiritualmente, mas todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor passaremos por isso. Nossos corpos também passarão por isso. Passarão por isso. Este comando, levante-se, é a antecipação do que experienciarão os corpos de todos aqui que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos, amados irmãos, que um dia, ainda por vir, vai demorar muito não, eu acho. Está perto, pelo que a gente vê por aí está perto. Mas um dia, que ainda está por vir, Cristo virá e dará a todos os corpos dos santos o mesmo comando: levantem-se. Porque aí é a vitória final. Em Jesus Cristo nós temos a vitória contra a morte, e Ele faz isso de maneira tão plena que refaz ou reverte o que a morte é. A morte é a separação do corpo, e Jesus, para demonstrar que a morte não tem poder sobre Ele, faz a união novamente do espírito e do corpo. A vitória final contra o derradeiro inimigo. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 26,
ele nos ensina: o último inimigo a ser vencido é a morte. E na história que nós vemos aqui, amados irmãos, do filho da viúva, nós temos na realidade um trailer do longa-metragem de qual todos nós seremos, a nossa moda, nosso próprio protagonista. Nós seremos protagonistas de um longa-metragem em nossa própria vida, cujo trailer está aqui nesse relato da ressurreição do filho da viúva. Aleluia, irmãos. Nós temos ainda um detalhe muito importante que nós vemos em Lucas 7,14. Vocês devem ter notado isso. Vamos voltar a Lucas 7,14. Olha o que diz aqui: depois Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Os que o carregavam o caixão, pararam. E Jesus disse, imagina a situação, está lá o jovem, né, morto, o corpo do jovem no caixão. Jesus toca no caixão e Jesus diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. O que nos chama a atenção aí, amados irmãos? A quem Jesus se dirige em seu discurso, em sua ordem, em seu comando? A quem? Ao morto. Jesus se dirige ao morto. Se dirige ao morto com uma finalidade específica, para que ele encontre a vida. Amados irmãos, é para isso que nós fomos chamados. É para isso que nós somos chamados, para nos dirigirmos ao mundo que jaz na morte, para proclamarmos uma mensagem específica, que é a mensagem da vida. É o que nos ensina, inclusive, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 14, quando diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Nunca desistamos dos espiritualmente mortos, amados irmãos, pois em Cristo há infinito poder de vida. Aquele jovem que estava morto passou a viver, e não só passou a viver, mas imediatamente passou a dar sinais e evidências de uma nova vida. Não é assim a missão de cada um aqui? Leiamos agora Lucas 7,15, o verso subsequente. Depois do comando de Jesus, né, levante-se, o verso 15, Lucas 7,15 diz assim: o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. O que chama atenção é isso: aquele jovem estava morto, encontro com Jesus faz com que ele receba a vida, se levante e automaticamente começa a conversar. Começa a conversar. É exatamente isso que ocorre na conversão, na entrega da vida ao nosso Senhor. Quem nasce de novo, imediatamente dá sinal de nova vida. Nós nascemos de novo e começamos a falar, a conversar das maravilhas do que Cristo fez em nossa vida. Interessante que João, como já escreveu o grande Spurgeon, ele dizia assim: se você conhece o Senhor, creio que você falará coisas do céu. Se você conhece o Senhor, você deve falar coisas do céu. Na casa do nosso Senhor e Salvador, amados irmãos, não há mudos espirituais. Não há mudos espirituais. Vamos ver a parte final desse verso agora, Lucas 7,15. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe, né? Que ato de compaixão. O que eu acho interessante aqui é que isso nos traz à memória algo que já aconteceu nas Escrituras. Esse ato de compaixão nos traz à memória, porque Jesus aqui, que é Deus, ele faz aqui exatamente algo que já havia feito ao filho de outra viúva. No primeiro livro de Reis, lá no capítulo 17, as Escrituras narram uma história parecida
Só que tinha acontecido 9 séculos antes de Jesus. Tem uma história parecida. Lá nós lemos a história de Elias e da ressurreição do filho de uma viúva. Em Lucas 7, nós lemos a história de Jesus e da ressurreição do filho de uma viúva. São duas histórias que são cheias de paralelos, de semelhanças. E o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção é exatamente esse fim, porque em ambas as histórias, o filho é entregue novamente à viúva. Agora, quando nós nos debruçamos sobre o paralelo entre essas duas histórias, nós vemos inúmeras semelhanças, mas vemos também, quando olhamos com cuidado, uma diferença que é fundamental, essencial, nevrálgica. Se nós não estivermos atentos a essa diferença entre essas duas histórias, nós corremos um risco enorme de pensar que Jesus era como Elias, apenas mais um profeta. Mas quando a gente enxerga a diferença, nós vemos que Jesus não é como um profeta, porque Jesus não fala em nome de Deus, mas Jesus é o próprio Deus. Vamos ler o primeiro livro de Reis, 17 e 21. Só quero me dedicar a este verso de Reis. Depois em casa vocês se aprofundam se assim quiserem. Mas no primeiro livro de Reis, 17 e 21, nós vamos ler o verso e vamos tentar aprender quem foi o responsável pela ressurreição do filho da viúva ali. Olha o que as escrituras dizem assim: então ele, se referindo a Elias, se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Quem ressuscita o menino nas histórias cheias de similitudes, semelhanças, não é Elias o profeta, mas é o Deus a quem Elias clama. Mas quando nós lemos aqui a história de Jesus de Nazaré, nós lemos algo diferente. É Ele, o próprio Deus encarnado, o Logos encarnado, é Ele que dá o comando: levanta-te. Jesus não representa Deus, Ele presenta Deus, Ele é Deus. Esse é o porquê desta pequena diferença que salta aos olhos quando nós lemos a semelhança dessas duas histórias. Amados irmãos, Jesus não é um profeta. Jesus é aquele para quem as profecias apontam. Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus é o Deus encarnado. É interessante que há erro muito comum até hoje em dia em tratar Jesus como um mero representante de Deus. Não, ele não é um homem que fala de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Quando nós formos ler os 2 versos subsequentes aqui, que é Lucas 7, 16 e 17, vamos ver que tem esse mesmo erro aqui, das pessoas, como tem lá na passagem de Pedro, né? Não vamos ler, mas a passagem de Pedro: quem tu achas que eu sou? Sou como Elias? Sou como mais um profeta? Aí Pedro diz: não, nada disso, Senhor, tu és o Cristo, o Messias, o Deus encarnado. Então Lucas 7, 16 e 17 é o que as escrituras dizem: todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E o 17: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Sim, amados irmãos, Deus interveio em favor do seu povo, mas ali não se levantava um grande profeta como Elias. A Bíblia registrou que de fato ocorreu, mas a opinião da multidão não estava correta. Ali se apresentava o próprio Deus, nosso Deus que vem e morre por nós.
É muito importante, inclusive é essencial. Qualquer visão de mundo que não entenda que Jesus é Deus não é cristã. Pode falar bem de Jesus como for, mas não é cristã. Não é cristã. Nós temos que não só entender, mas viver de acordo com a percepção inafastável de que Jesus de Nazaré é o Deus encarnado. Quem é Jesus para você? De fato, quem é Jesus para você? Você já pensou sobre isso? Muitos dizem assim: Jesus é um grande mestre, um grande professor, um homem com excelentes ensinamentos. Jesus é um homem bom, Jesus é um profeta. Não, amados irmãos, você tem que saber, porque você sabe, isso tem que estar tatuado em seu coração, a resposta correta de que Jesus é Deus. Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Isso é essencial para que todos entendamos o porquê nós o adoramos. Nós adoramos Jesus porque Ele é Deus. Faz sentido eu proclamar e conclamar ao mundo para entregar a vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Se fosse um homem unicamente, não faria sentido isso. É porque Ele é o Logos encarnado, aquele por meio de quem o universo e tudo mais que existe foi criado. É porque Ele é aquele que pode todas as coisas, que faz sentido eu dizer: entregue sua vida ao Senhor. É por isso, é por Ele ser Deus que eu fico confortável em dizer: Ele está aqui, apto a lhe tirar da morte e trazer a vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus. É por isso que eu lhes digo, amados irmãos, se você não fez ainda, entregue a sua vida nas mãos do Deus encarnado, naquele que transformou um símbolo de sofrimento e tortura, que é a cruz, num símbolo de esperança e vida. Foi a maior ressignificação já registrada na história da humanidade. Um símbolo de morte se transforma em um símbolo de vida. Entregue sua vida nas mãos do Senhor, para que sejamos todos aqui como o filho da viúva que saiu da morte e encontrou a vida. Vou fazer aqui uma oração com vocês, você repete comigo essa oração que nós vamos fazer. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar assim. Chama o louvor para que nós possamos fazer essa oração. Se você nunca fez, faça com sinceridade, com o coração aberto, com o coração que busca a verdade, um coração que busca a vida, a esperança. Eu falo e vocês repetem: Pai Celestial, venho em nome de Jesus pedir perdão pelos meus pecados. Eu confesso com a minha boca que Jesus é Senhor da minha vida. E creio com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Senhor, pelo meu perdão. Eu o recebo e sei que sou nova criatura. Encha-me com teu Espírito, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, se você fez isso pela primeira vez, essa oração pela primeira vez, e não só isso, são duas condições que têm de ser ambas satisfeitas. Se você fez essa oração pela primeira vez e fez com sinceridade de coração, o milagre que nós estudamos hoje acabou de ocorrer em seu espírito.
você encontrou vida e deixou para trás a morte. Se você fez isso, ao final, você me procure, ou procure a pastora Camila, que está aqui, que nós queremos dar um abraço em você. Mas, irmãos, fiquem todos na preciosa paz do Senhor, e que sejamos todos abençoados na prática da sua palavra.